tarde, galera. A graça e a paz do Senhor Jesus, tá ok? Esse é o último vídeo do ano de 2017, tá? Se Jesus não voltar, né, antes de terminar o ano de 2018, esperamos poder fazer mais e mais reflexões teológicas, tá ok? Estarei aí terminando esse ano com essa última reflexão sobre a questão do Natal, se é pecado ou não, se é errado ou não, crente comemorar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E antes de nós adentrarmos nesse assunto, eu quero falar três coisas que eu sempre falo antes de começar a reflexão. Número 1, se inscreva no nosso canal, é muito importante. Eu quero falar para você, ou para vocês que estão nos ouvindo, me ouvindo, né? Que nós não caímos de paraquedas no meio evangélico. São 30 anos, graças a Deus, pesquisando, estudando, lendo a palavra de Deus. Então nós temos algumas informações a passar, e muitas informações a passar, devido a muitas experiências que a gente passou e continuamos a passar no meio evangélico, tá ok? Número 2, quando você se inscrever, aperte o sininho, é muito importante, porque só o sininho vai notificar você todas as vezes que nós estivermos aí com um vídeo novo. E número 3, nós temos um problema de fala, nós somos gago. Antes de me converter, eu era muito gago, eu não falava uma palavra sem repeti-la 3, 4 vezes. E graças a Deus, hoje eu falo, e falo bastante. Mas eu ainda tenho alguma deficiência. Então, se você perceber que há uma falha na voz, né, não é nervosismo, não é nada disso. É que sequelas ficam, né? Então, não deixe de assistir o vídeo até o fim, tá ok? Das reflexões teológicas, das pregações, todas as vezes que você for notificado. Dito isso, eu estarei lendo um texto sobre esse assunto, que é uma resposta que eu dei a um irmão que me perguntou se é ou não errado o crente comemorar o Natal, o crente comemorar o nascimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tendo em vista que ele recebeu um vídeo do pastor Silas Malafaia dizendo o quanto é importante essa data e que nós devemos comemorar, tá ok? O texto é um pouquinho longo, vai demorar uns 3 minutos mais ou menos para lê-lo, mas fique atento e preste atenção no que nós estaremos lendo a partir de agora. Se formos partir do princípio de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, podemos constatar sem medo de errar que não tem nenhuma base bíblica comemorar o Natal. Continue até o fim, tá ok? O Silas usa o argumento de que os anjos comemoraram e os pastores no campo comemoraram também. A princípio, o que eles comemoraram foi a salvação que veio ao mundo por meio de Jesus quando nasceu e não o nascimento em si. Uma outra questão bem clara está no fato de que as duas narrativas da comemoração do nascimento de Jesus não têm um mandamento, tanto dos anjos, dos pastores, e muito menos dos apóstolos. Ou seja, em nenhum texto, quer do Novo ou do Velho, tem um imperativo sequer nos ordenando a comemorar o seu nascimento, o nascimento de Jesus. Mas sim, há textos nos mandando observar a sua morte e ressurreição. O fato dos anjos terem supostamente comemorado, e os pastores também, não foi argumento suficiente para que os cristãos da igreja primitiva comemorassem. Tanto é verdade que o Natal só veio a ser comemorado no ano 315 da era cristã, ou seja, 3 séculos depois da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, se a igreja primitiva e os apóstolos não viram necessidade de comemorar o nascimento de Jesus, por que nós teríamos que comemorar? A igreja de hoje é melhor do que a igreja dos apóstolos? Do que a igreja primitiva? Fica essa pergunta para você responder. Entretanto, temos que ressaltar que o Natal é uma tradição e, como tradição, temos que ver se ela entra em confronto com a palavra ou se coaduna com ela. A princípio, tradições extras bíblicas não se configuram uma prática pecaminosa, desde que não fira a palavra. Ou seja, comemorar o nascimento de Jesus não é pecado e podemos utilizar dessa data para confraternizações em família e anunciar ao mundo que um dia o nosso Redentor nasceu. Podemos usar essa data para evangelização. Em outras palavras, quem comemora não peca, não erra quem comemora o nascimento de Jesus, né? Mas quem não comemora também não peca, também não erra.
se não comemorar o nascimento de Jesus. Mas quem não comemora também não peca. Isso porque não é uma prática antibíblica. Mas talvez você pergunte, e as questões pagãs que envolvem o Natal? Como fica? Bom, dá para comemorar o nascimento de Jesus sem utilizar das questões pagãs que envolvem o Natal. Ninguém vai morrer se deixar de usar o Papai Noel, ou colocar uma árvore de Natal, ou montar um presépio do menino Jesus em casa, pois é uma prática 100% pagã e católica. Também não precisamos esperar dar meia-noite, como faziam os adoradores do Deus Sol, para nos confraternizarmos com nossos familiares. Às vezes eu não entendo como pregadores como o pastor Silas Malafaia defende tanto a prática do Natal se ela não tem nenhum significado no que tange a salvação do indivíduo. Ou seja, ela não é uma doutrina fundamental, nem doutrina é, né? Então eu não preciso ficar gastando força defendendo a comemoração do Natal se ela não vai influenciar na salvação do indivíduo. É um costume apenas e não uma doutrina. Se o mundo inteiro, de um ano para o outro, parasse de comemorar o Natal, isso não iria influenciar em nada a pregação do Evangelho. E nós temos como testemunho os 3 séculos que ficou sem a igreja comemorar o nascimento de Jesus, né? Ou seja, o simples fato deles terem ficado 3 séculos, né, sem comemorar o Natal, né, isso não influenciou na pregação do Evangelho, tanto que o Evangelho chegou até nós hoje, né? E muito pelo contrário, né? Naquela época, o mundo foi atingido de forma muito mais eficaz, o mundo da época, né, do que hoje. Hoje ainda tem mais de 2 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus Cristo, né? Dito isso, eu quero dizer o seguinte: comemore o Natal. Eu comemoro o nascimento de Jesus. Mas tente, faça de tudo para não cair nessa questão de também utilizar as questões pagãs que envolvem. Dito isso, graça e paz, Deus te abençoe. Feliz Natal do ano de 2018, porque o ano de 2017 o Natal já passou, tá ok?